Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um Bastidores da Política. Hoje, uma conversa diferente, né? O nome continua o mesmo, você sabe, Bastidores da Política, nosso encontro semanal. Mas hoje eu estou recebendo a doutora não, Renata Isso. Tenório, que é de Palmeira dos Índios, né? Sou, sim, Natural de natural Palmeiras de dos lá. Índios, mãe da Manu, Minha formação em maior Direito, missão. e formação em Direito e em Marketing, né? Sim. A gente já estava conversando aqui e eu já havia dito qual tinha sido a minha motivação de te trazer para cá, para esse espaço, para a gente conversar, né, sobre direito, o exercício do direito, o impacto da inteligência artificial. Você já até tinha me dito que não acha que vai impactar tanto. Eu Eu já tenho minhas reservas em relação a isso, porque, como é que eu falo para você? O fato de você hoje poder pegar, pronto, eu vou citar um exemplo concreto. Há muito tempo atrás, isso, há muito tempo atrás mesmo, vou até dizer quando, eu acho que 2011, mais ou menos, 2011. sim, Eu tenho dois vínculos, como eu disse a você, havia dito a você, eu sim, tenho dois vínculos públicos por causa do meu envolvimento político. Em um deles, eu acabei sendo exonerado, mesmo sendo concursado. já pensou? Então, eu tinha mais ou menos uma noção jurídica, bem pouco, mas mesmo assim, peguei, juntei todos os fatos, fui no Ministério Público do Trabalho e dei entrada na inicial, sozinho. Quando eu peguei a petição e tive que constituir o advogado por conta do recurso e da Sim, audiência em si, foi marcada a audiência, foi aceita a queixa, foi marcada a audiência, coincidiu que a advogada que me indicaram, a mãe dela era juíza e sim. tinha voltado a advogar. Quando eu entreguei a peça a ela, ela disse: quem foi o advogado que fez essa peça? Foi o advogado, não fui eu. Ela disse: você que fez. Ela disse: foi, está se perdendo, viu? Na época eu Nem imaginava, né, nem cursar imaginava a direito. carreira jurídica, nem Pensou. imaginava. Então, é nesse sentido que eu falo para você, né, do impacto Sim. da inteligência artificial, que hoje, poxa, é um mundo, né? Eu acredito que vai ter impacto, mas vamos conversar mais daqui a pouquinho sobre isso. Eu queria agradecer o convite, achei massa a ideia, nunca participei de um podcast, então, Sério? assim, estou estreando aqui com Que você e muito massa! feliz, viu? Que Queria legal! dar boa noite aí para o seu público. Olá, pessoal, e vamos trocar muita ideia por aqui. Então, aí eu, assim, você é formado em marketing também, né? Sim, O marketing, ele está sofrendo muita interferência. Hoje você vê uma enxurrada de peças publicitárias, de vídeos, de sim, memes, tudo gerado por inteligência artificial. Acaba até assustando, é porque o verdade. deepfake mesmo Sim, é isso aí vai gerar, principalmente no meio que eu atuo, isso verdade, vai gerar tanta dor de é cabeça, verdade. tanto o deepfake na voz, Sim. como no completo, o vídeo. Exatamente, já estão J- acontecendo, né, já é uma já realidade. é uma realidade hoje. Então, eu queria que E você. isso impacta tanto o marketing quanto o direito, né, em diversos vieses, né, e a gente vai conversar muito aqui sobre Então, isso. gostaria que você falasse um pouquinho, de uma forma superficial, para a gente se aprofundar nesse bate-papo. O que que você acha? Qual a área que vai sofrer mais Entre o direito e o marketing, olha com só, a inteligência o artificial? que eu entendo, né, o que eu penso sobre a inteligência artificial é que ela já é uma realidade, a gente já utiliza inteligência artificial em várias coisas no nosso dia a dia, e a gente começou a acreditar que ela só se refere ao ChatGPT ou ao deepfake, mas a gente utiliza na Netflix, a gente utiliza no próprio Instagram, a gente utiliza no Google Maps. Para vir para cá, eu vim com o Google Maps, Uhum. inteligência artificial. Então, assim, a Siri, a Alexa, É são verdade. formas de inteligência artificial. Então, a gente não tem, dentro de uma era digital como a gente vive, principalmente eu conversava com o Jean, pós-pandemia, não há como a gente fugir disso, né? A gente está vivendo uma transição de era, de mundo, e a inteligência artificial é um desses pontos dessa transição. Acho que a pandemia até acabou acelerando esse processo, Sim, né? sim, a gente conversava sobre isso. A pandemia, muito provavelmente, e é o que os estudiosos falam, né, acelerou esse processo para a gente. Mas, aí, como tudo, né, a gente pode olhar para a história
E aí a gente vai ver toda virada de era e novos desafios que chegam com essas novidades todas. Vamos pensar Revolução Industrial, e aí a gente, né, pensa em vários momentos da história, tem um ponto muito positivo, né, e tem os pontos de desafio, porque a gente está aprendendo a lidar, não é verdade? E quando a gente olha para o direito, o que é o direito? O direito é exatamente algo que existe para ajudar a controlar a sociedade, né? A manter a sociedade sob determinado controle. Então, o direito existe para a sociedade, né? E não a sociedade para o direito. Né? Então, o que é que a gente. O direito tem que se adequar à nossa forma de viver. E a inteligência artificial, ela faz parte de uma nova forma de viver. Não tem como voltar atrás. É. Não, Não não há como haver um retroage. retrocesso, Entendeu? exatamente, concordo. Então, o direito vai se ajustar. Mais cedo ou mais tarde, ele precisa se ajustar. E o que eu penso é, há um impacto, e a gente tem que dar uma virada de chave, uma mudança de mentalidade, mindset, para entender que esse impacto, ele é muito mais positivo, ao meu ver, do que negativo. Basta que a gente se prepare para o que está por vir. Eu penso dessa maneira. Se a gente der essa virada de chave e a gente usar essa inteligência artificial como aliados no nosso processo de trabalho, seja no direito ou no marketing, nós vamos disparar. É nisso que eu acredito. Facilita mais. O marketing, ele vai ter uma facilidade maior de lidar. É claro que são carreiras distintas, né? Sim, São carreiras distintas, né? O sim, direito e o marketing. sim, O marketing vai ter uma facilidade maior de lidar com isso, até sim. pelo próprio emprego da inteligência artificial em diversos segmentos, né? É isso. Vamos dizer que o marketing ele ajuda, né, a controlar não, mas como eu posso dizer, a expressar e comunicar todas as profissões, inclusive o advogado, né, o direito, como, enquanto marca pessoal. Uhum. Então, ele acaba dominando antes, vamos dizer, né? Porque ele faz esse auxílio àquele profissional enquanto marca pessoal. Mas eu penso que os advogados é uma realidade também, né? No âmbito do direito à inteligência artificial. Inclusive, os próprios tribunais já fazem uso de inteligência artificial. Só que eu penso muito nesse ponto de vista. Eu acho o ser humano insubstituível. Esse é o meu viés em relação a máquinas, inteligência artificial e a conexão humana. Eu acredito que o ser humano, mas que soubesse conectar com outro ser humano e que use a inteligência artificial como ferramenta, que domine essa ferramenta, esse é o profissional do futuro. É o É, profissional que vai se destacar. são inúmeras opiniões nesse sentido, né? Sim, Eu tenho um comunicador que eu sou sim, muito fã dele, que é Emílio Surita, sim. o apresentador do Pânico. Uhum. E ele falou, que mencionou até uma fala do Elon Musk Sim. sobre a inteligência artificial. E o Elon Musk, ele disse que hoje o maior risco, na visão dele, para a humanidade é a inteligência artificial, Uhum. porque ela vai acabar substituindo diversas profissões, inúmeras. Aí foi citando Sim, hotéis na China que já não tem mais a pessoa que vai servir sim, ou entregar uma encomenda no apartamento. Aí mostrou um vídeo lá de um robozinho que você vai, ele entra no seu quarto, você sim, digita a sua senha e ele entrega sua encomenda e vai embora. sim. Aí é um emprego a menos, uma Uhum. função a menos. E aí, só que a gente acaba incorrendo no que você acabou de mencionar, né? A humanidade ela vai ter que aprender, Sim. né? Vai ter que aprender. E as conexões humanas, onde nós vamos alocar essas pessoas? Né? Elas não vão deixar de existir. Ou vão surgir novas profissões, né? Profissões que precisem lidar com essa inteligência artificial, ou nós vamos ter que encontrar uma forma de alocar essas pessoas, né? Mas eu acredito que essa conexão entre pessoas, ela é insubstituível. De fato, concordo com você. A conexão entre pessoas é realmente insubstituível. Mas aí eu fico com medo, sabe? Eu Sim. confesso a você que eu fico com medo. Hoje a gente vê Uhum. tanta notícia, apesar de eu ter formação na área da saúde Sim, e estar há bem pouco tempo me graduando para o direito. não,
para a medicina e ter Sim, interrompido e agora no direito. A gente vê todo tipo de notícia. A internet ela está aí como um mecanismo que ajuda muito, sim, você sabendo filtrar, né? No período da pandemia, surgiu muito aquela história, não se sabe se comprovado, se vai haver no futuro uma comprovação, porque o tempo ele desvenda absolutamente tudo sim, a respeito da pandemia, se o Covid foi um vírus produzido em laboratório, não foi, se foi vazado, não foi, sim, se e aí a humanidade ela está crescendo de uma forma que a curva de natalidade ainda continua alta, sim. ainda continua alta, mas ela está chegando num patamar que não vai ter como mais se expandir. Você vê hoje Sim. as famílias hoje, até aqui no Nordeste mesmo, se você colocar o índice de natalidade, ele já está muito menor do que há 10 anos Verdade, atrás. Não vou nem colocar 20, 30, é há 10 anos atrás. Quem está verdade. com seu filho, sua filha com 19, 20 anos, que você perguntar, estão saindo para a vida agora, 19, 20 anos que você perguntar, constituição de família, não penso em ter A Europa, filhos. né? A Europa já é um exemplo real, Tem né? muitos países na De que Europa que está estão em estado de falência. envelhecendo, né? Que são países que a população está envelhecendo e não tem acompanhado, né? A taxa de No natalidade. Japão mesmo, isso é dado estatístico, eles gastam mais com fralda geriátrica Hum, com do que fralda para bebê interessante. no Japão. Uma Então, população que está envelhecendo, né? aí é onde eu digo que a inteligência artificial ela pode, sim, Sim, acabar substituindo e ocupando esses espaços. sim. Mas você acha que é um problema para a nossa geração ainda? Em alguns segmentos, não. Sim. Especificamente nesse que você mencionou, das relações, Não, por das exemplo, para o relações, não. direito, você acha que a nossa geração já vai ser afetada dessa forma para para Pronto, eu hoje, formado, estabelecido sim, numa carreira jurídica, sim, totalmente estabelecido, com um escritório bacana, não precisa ser um escritório topo, um escritório bacana. sim, Você sabe muito bem que hoje, para você ter um funcionário, se você paga um salário mínimo, esse funcionário custa para você R$ 3.000. O que se você paga um salário mínimo, você gasta em média R$ 3.000, R$ 3.500 entre todas as contribuições e impostos que você tem que sim, pagar para o arcar. governo. Então, se eu posso ter um programa que Sim, substitua, um programa de inteligência artificial, que eu possa programar ele de acordo com sim, os processos que eu tenho para ser o meu assistente jurídico, eu vou dispensar. mas talvez não uma equipe, a sua equipe pode ser reduzida, mas você Isso. vai ter Vou que precisar de ter pessoas, uma pessoa mas que opere com esses sistemas, e eles já existem, né? Tem muitos que facilitam esse trabalho, né? Que fazem o atendimento, remote chatbots, né? Que ajudam no atendimento, que filtram petição, o chat GPT que ajuda na construção, né? Do raciocínio jurídico, já é todos utilizado, eles já é utilizado como já é ferramenta. Estou utilizado perguntando porque eu realmente não como conheço. os advogados já utilizam bastante em escritórios o próprio ChatGPT e entre outros, né? Que fazem seleção de, por exemplo, o Jus Brasil utiliza inteligência artificial e É ele é o site mais acessado, né, no universo jurídico no Brasil. verdade. Você Então, pode consultar o nome isso, ou eles fazem a busca de jurisprudência, né, através do sistema de buscas, utilizando inteligência artificial. Então, já é uma realidade no universo jurídico. E nos tribunais também. A gente já utiliza, também sou servidora do judiciário. E esqueci de mencionar, perdão. é a minha carreira número um dentro da minha multipotencialidade. E eu já sou servidora há quase 13 anos e já é uma realidade. Por exemplo, para filtragem de demandas repetitivas, aqueles recursos repetitivos, né, nos tribunais, eles já fazem essa filtragem para demandas predatórias também. Já existe robôs acionados dentro dos tribunais. Então, tem várias modalidades aí de robôs já atuando, mas visando o quê? É,
cuidar dos gargalos da justiça, né? O que é que se fala de mais difícil da justiça? Morosidade, né? Falta de pessoas, falta de pessoal, o pessoal não dá conta, excesso de demanda, excesso de advogado, né? População crescente, os conflitos crescentes. Então, o que precisamos? De ferramentas que auxiliem para que a justiça seja mais eficiente. Então, a inteligência artificial, nesse ponto, veio para auxiliar as pessoas, né? Os servidores ali da justiça para entregar mais eficiência. Existe excesso, assim, eu vou e venho Sim, na pauta. sim, fica à vontade. Existe excesso no seu olhar, existe excesso de judicialização no Brasil? Você acha que existe? Para justificar essa morosidade? Rapaz, eu acho. Agora, assim, eu não gosto de falar sobre o que eu acho, porque eu prefiro falar de dados concretos. E Tá. esses dados concretos eu não tenho. Mas, assim, o que eu acho, isso é uma opinião, é Uhum. que, de fato, as pessoas têm judicializado conflitos que às vezes não procedem, né? Muitos advogados também, ainda muito Verdinho. verdinhos, isso peticionando coisas que eu trabalho no juizado especial, às vezes eu vejo demandas que não caberiam lá, ou que não deveriam ser daquela forma, e os advogados realmente ainda não estão familiarizados com todas as matérias, acabam pegando, e isso gera um excesso, porque a gente está analisando uma demanda que não era para estar ali, ou que não Uhum. era sequer para ter sido ajuizada. Então, da prática, eu sinto que sim, que há um excesso de judicialização, principalmente quando a gente fala sobre essa parte de direito do consumidor, que é onde mais a gente verifica essas demandas predatórias, né? Hoje a gente vê que as escolas, as faculdades de direito, as formam, não tenho nem ideia do quantitativo de São advogados por muitos. ano. Você acha que para melhorar a questão da remuneração Sim. dos profissionais, dos juristas, dos que atuam na advocacia, ou dos concurseiros, a OAB deveria trabalhar como o Conselho Federal de Medicina trabalha, porque o Conselho Federal de Medicina ele não deixa que exista uma amplitude muito grande dos cursos de medicina. Ele trabalha muito com a questão da sazonalidade, né? Conforme eles vão Sim, tendo o apanhado de quantos CRMs vão sendo sim, cancelados, sim, sim, interessante. então, aí eles vão Interessante. Quando a deixando população abrir médica vai vagas. envelhecendo e Isso, aí aí, eles ele, aí vão. eles têm os dados de quanto no Brasil é por cidade Interessante, de eu não sabia. tem. O Interessante. Conselho Federal de Medicina, eles têm esses dados, eles trabalham a partir de dados E estatísticos. tenho visto tantas faculdades de medicina hoje em dia aqui no entorno que até a gente comenta, né, conversando entre amigos, poxa, quantos médicos, né, vão sair formados, tá igual direito em tempos atrás, que antes o direito era esse curso que era tal como medicina, aquele curso que você fazia uma, duas vezes no ano em duas faculdades, e se passasse bem, então os advogados tinham, né, esse louvor, né, e aí acabaram abrindo muitas faculdades, superlotando, né, esse mercado, e aí diminuiu, né, Você usou a palavra essa certa, qualidade. virou um mercado. Isso, Né? Eu enxergo dessa forma, porque a partir do momento que você tem instituições que elas abrem mão, sim. tornam facultativo o ingresso via vestibular, você acaba nivelando por baixo. É complexo. Você acaba nivelando por baixo. É Né? Não, complexo o que o ensino superior no Brasil acabou se tornando, né? Eu acho que a avaliação, a avaliação mínima necessária para você ter a condição, né, de exercer um curso superior não deveria se perder, né? Eu acho que deveria se manter. Mas, caso não haja, eu penso que os órgãos fiscalizadores precisam, de fato, ter critérios, a né? OAB erra, nesse caso, assim, de não tentar atuar, pelo menos de forma semelhante, como o Conselho Federal de Medicina. Eu não sei se erra, eu não conheço bem a atuação da OAB nesse ponto específico. A minha OAB está licenciada desde que eu tirei, assim, que Uhum. foi um pouco antes do meu cargo.
mas eu penso que poderia haver uma atuação realmente mais incisiva para garantir que as faculdades atuem minimamente formando profissionais que tenham mais capacidade jurídica, Qualidade, né? qualidade, isso, Que iam isso, trabalhar em cima da qualidade do ensino, isso. consequentemente, quem fosse formado ia Sim, ter, sim, ia ter sim. mais gabarito Exatamente. para Eu acho ingressar, que porque seria. o que é que se justifica? E aí é onde reside a razão da minha pergunta. O que é que se justifica você ter formando em direito, né? Você está ali verdinho de tudo Sim, da faculdade, passar 4, 5 anos para tirar uma OAB, sim. Isso já mostra, às vezes. Tem a questão emocional, a gente não pode. certo, mas 4, 5 anos. A gente não pode nem tipo, equiparar todos, mas quando você constata isso, você percebe que não havia um preparo dentro da universidade sequer que preparasse o aluno para essa prova da OAB, né? Então, é isso. Eu, particularmente, eu tenho dificuldade, eu Uhum, tenho uma dificuldade. Qual é a minha dificuldade? E isso foi em toda a formação hum, minha. Tudo que eu enxergo como, na minha cabeça, como inútil para mim, sim, para minha formação, tipo, eu não vou, para o que eu vou, estou me propondo sim, a exercer como professor, eu não vou usar isso aqui. entendi. Mas ele faz parte da grade. Aquilo ali faz parte da Sim, grade. sim, E sim. você tem que passar por aquilo ali. Por exemplo, você me falou que tem vontade de exercer na parte criminal. Então, Penal e constitucional. quando você vê um civil, você fica, ai, isso aqui eu não vou usar, Tributário, tributário. previdenciário. Sim. Meu Você já fica Deus. pensando, né? Ah, Exatamente, entendi, entendi. exatamente. Pronto, quando eu estava na formação, tentando a medicina, Sim, SUS, não era a sua praia. detesto SUS, detesto SUS. É Imagine, muita tem que passar, burocracia, né? e tem que passar. Não tem. E Ave Maria, o internato. É muita burocracia. Imagina. Não, mas o que eu não gosto do SUS é a burocracia. Eu Sim, sempre trabalhei com SUS. Eu entendi. sou funcionário público desde 2002. Ah, Então, já tenho... E sempre SUS. Funcionário sim. público, tem que ser SUS. Não tem que Não, pronto correr. não tem para onde correr, exatamente. Então, mas a parte da ponta no SUS, que é Programa de Saúde da Família, que hoje é ESF, Sim. é muito chato aquilo ali. É muita burocracia. Então, eu tenho essa dificuldade. Sim. De Assim, lidar com as coisas que você que não eu vai utilizar imagino na que não... prática. Exatamente. Mas Exatamente. eu acho que é importante dentro de uma formação a gente conhecer. Primeiro que a gente pode mudar de ideia, né? Quando a gente conhece. E segundo que para a gente falar sobre, pelo menos até para falar mal, a gente tem que Não, conhecer, concordo. né? Pronto, um professor meu, na tutoria, Sim. ele até disse a mim, que eu já tinha externado para ele que não gostava. Ele disse, para você que não gosta, diz que não gosta e está tendo esse desempenho, não, mas Aham. é porque eu gosto de saber Sim. sobre o que eu estou falando. Conhecer, né? Eu gosto Eu de saber, também. eu gosto de saber sobre o que eu estou falando, né? A parte de comunicação, eu conversei com você aqui, essa parte de estar exposto Sim. aqui, para mim, É super difícil. tá novo, Aham. né, para mim. Eu vim até conversando hoje com minha esposa, e eu disse que vou procurar um curso de oratória. Sim. Mas você já fala muito bem. Mas converso até com o Jean muito, dizendo assim, eu sou muito prolixo, né, Jean? Eu tenho dificuldade, Sim, muito prolixo eu sou, porque entendi. no que eu fiz sozinho, a semana Sim, passada, eu até disse, vamos usar o timer, porque eu tenho que tentar construir meu raciocínio em 3 minutos. entendi. Para Eu você tenho ter que me essa direcionar. noção de Até tempo. porque, pronto, Mas é treino, é treino. vamos É partir igual a para a questão academia. do marketing. Sim. No marketing, tempo acaba sendo dinheiro mesmo. Tempo é dinheiro Aham. para o marketing. E Isso. hoje, as redes sociais, elas são um mecanismo para impulsionar muitas das ações de marketing, né? Sim, Não se restringe só à rede social, é claro. perfeito.
Muitas das ações do marketing, elas são impulsionadas pelas redes sociais. Sim. Então, você conseguir sintetizar o seu raciocínio Isso. num menor tempo possível É um desafio, né? é um desafio, mas E principalmente para a nossa geração, né? então, Esses meninos, eles já estão muito habituados, não é né? Eles isso? não têm muita paciência de esperar. Então, tudo dele, eles se comunicam muito rápido. Acho que só de um olhar, um já entende o que o outro quer dizer. E a gente gosta de É, conversar. Então, é um desafio para a gente. Mas é uma nova forma. Eu também preferi escrever. Eu gostava muito, eu tive blog, eu sempre gostei dessa parte escrita, poética da vida. Então, quando eu comecei no Instagram, era muito escrevendo sobre fotografias, aí de repente vieram os vídeos. E eu não me sentia confortável de aparecer em vídeo, não gostava, eu ainda não me sinto. não gostava de mim falando, achava que eu falava meio amatutada demais, aí eu falo, que eu tenho vício de linguagem, que eu falo muito né, muito entendeu. Aí eu, ai, não gosto de mim falando, mas aí o que foi que eu entendi? Se eu quero alcançar as pessoas, se eu tenho um propósito, eu tenho que me mover a partir do meu propósito. E o meu propósito é alcançar pessoas e entregar minha mensagem para elas. Se a forma que elas vão receber a mensagem é através do vídeo, eu tenho que me adequar. Não é isso? Na área de marketing hoje, eu sei que você está como servidora do TJ, né? É Sim, isso? Mas na área de marketing, você desempenha essa função de que forma? eu Pelas redes tenho sociais, uma agência, certo? né? E eu lidero as meninas e esse time faz gerenciamento de redes sociais de alguns clientes. E eu atuo como estrategista de marketing de marcas, principalmente marcas pessoais. Então, eu faço consultorias, consultoria de marca, consultoria em Instagram, consultoria para stories e faço mentoria também. Quando a pessoa, antes de se definir como marca, não sabe, ai, que carreira eu quero seguir, eu tenho mais de uma formação, eu não sei como. E aí eu ajudo essa pessoa a se encontrar nesse espaço-tempo antes de definir o posicionamento de marca dela. Então eu faço esse trabalho, é o que eu mais amo. Eu amo a educação. Então eu gosto de educar pessoas em marketing, sabe? Interessante, até para você fazer esse direcionamento de carreira e não ter uma formação em psicologia, Verdade, psicopedagogia, né? Que verdade. os psicopedagogos, eles gostam muito dessa área do direcionamento, né, Uhum. vocacional. Isso, eu sento para trocar ideia com essas pessoas a partir do ponto de vista do marketing em si, sabe? Para explicando para eles, olha, essa carreira, você tem esse caminho nessa carreira no marketing, se construir enquanto marca, você tem esse caminho, o que é que você acha mais atraente para você? E aí as pessoas vão buscar dentro delas mesmas, que é o tipo de marketing que eu acredito, marketing humanizado, marketing baseado em essência e não em aparência, que vai fazer com que as pessoas busquem dentro delas mesmas as ferramentas que elas precisam para a própria comunicação. As decisões elas vão tomar e esse posicionamento vai se construir de dentro para fora. Então, é isso que eu acredito para o Entendi. marketing. Direito veio antes Sim, do marketing, né? sim, sim, Mas sim. hoje, o que é que toma mais o seu tempo? Qual a área que você se dedica mais? A Olha menina só. dos olhos. Olha só, o direito eu fico mais tempo, né, no direito, e eu amo, eu faço aquilo com muita paixão. Eu sou muito vocacionada e é muito interessante porque eu consigo aplicar os meus dons e talentos de criatividade e inovação, que já vieram comigo de fábrica, dentro do judiciário. Uhum. E eu sempre fui assim, de forma intuitiva, sem nunca ter cursado marketing. Quando eu cursei marketing, eu falei, minha gente, Já tinha esse time. isso aqui sou eu. E aí agora, com o curso de marketing, eu consigo aprofundar ainda mais dentro da minha função número um, né, que eu sou muito grata por tê-la, e eu tenho agora essa número dois. Então, assim, eu dedico muito tempo ao direito, mas eu estou mais confortável, né? Estou mais confortável porque já é o que eu faço, eu sei fazer. Então, hoje eu me dedico mais a estudar o marketing, porque é aquela coisa que você está vendo a novidade, que lhe move. Não tem algo que lhe move porque é novo para você e você quer saber mais, você quer Uhum. obter mais conhecimento naquilo, eu estou nessa fase. O direito eu já
sou mais confortável no que eu faço, já me garanto. É mais ou menos a gente aqui, né, Jean? Toda semana eu estou tentando acertar uma coisa nova aqui para ver se a gente engatilha. Para você que está gostando desse bate-papo aqui com a doutora Renata Tenório, se inscreva no canal Bastidores da Política, tá certo? Deixe seu like, ative o sininho de notificações. Esse bate-papo a gente vai estar divulgando os cortes no Instagram, mas você vai estar com ele disponível quando, Jean? Próxima segunda-feira. Tudo certo. Ah, Vamos falar de uma questão. Você mandou mensagem para mim, sim. olhou o meu Instagram, não foi? Olhou o meu Instagram. Aí viu quanto que é que eu falo de política. Jean, ela mandou Eu vi mensagem. logo o nome, né? Bastidores da Política. Eu digo, pronto, me pegou. Jean, ela mandou mensagem para mim e disse: Eu vi no seu Instagram que você é de direita, né? Mas eu sou de esquerda. Eu disse: Não tem problema, não tem problema. Eu disse, não, olha, eu disse, eu não sou de direita, olha aí. Aí que se não é de direita, Pode ser centrão. que o centro não existe. Tem uma coisa que eu aprendi com um político bem antigo, lá em Sergipe, bem rodado, Zé Carlos Machado. Ele me disse que o centro não existe, o centro é móvel. É verdade. Ele vai para onde o A poder maré. busca, o centro é móvel. Mas o porquê que eu disse a você que ficasse à vontade? Primeiro, porque eu não acredito nessa história de direita e esquerda. Você falou para mim. Eu não acredito nessa história de direita e esquerda. Tem um jornalista que eu já não acreditava antes, mas depois que eu ouvi ele falando a respeito disso, eu disse, tá aí por que eu não acredito? Estou falando... Encontrei a minha resposta. eu estou falando especificamente no Brasil. Por que direita e esquerda não existe? Porque se você olhar o comportamento dos políticos hoje, nos que estão tanto no cenário no âmbito nacional, quanto... Você vê que eu estou puxando agora a conversa para o lado que eu, diferente de você, domino. Mas eu vou deixar você à vontade e você vai ver. Tanto no cenário no âmbito nacional, quanto para cá, o regional, os políticos que a gente conhece no nosso dia a dia, eles pensam neles. Aquela história de dizer que a minha prioridade é o povo, eu estou pelo bem do povo, isso tanto do direita quanto da esquerda. Se o de direita depender de se aliar com o de esquerda para garantir o mandato, ele vai se aliar. A mesma coisa se aplica ao de esquerda. Sim. E a gente tem exemplos inúmeros pelo país, nas composições das casas legislativas, por exemplo. Os acordos, né? Nos acordos para a eleição das mesas diretoras, onde quem vai ocupar a primeira secretaria, a segunda secretaria, vice-presidência. Sim. E se você olhar, está uma salada de fruta. Sim. Então, existe na parte do eleitor aquela visão enviesada de que você tem que levantar a bandeira do seu candidato como torcida organizada. Verdade, né? É uma cultura meio... Acaba naturalmente... meio dualista e meio pobre, né? Para discussão de coisas muito maiores. Exatamente. E você acaba endeusando pessoas que, no processo democrático, não gosto nem de usar esse termo democrático, eu sou mais defensor da república, do republicanismo, sim, do que da democracia. A democracia, ela nivela muito por baixo. Sim. Ela exclui a meritocracia. Sim. O republicanismo, ele valora mais, sim, a meritocracia. Mas, enfim, como eu ia dizendo, você, no processo democrático, se a gente for colocar em níveis, o político está aqui, o eleitor está aqui. Sim. Mas o eleitor ele não enxerga isso. Falta conhecimento, né? Pela falta de conhecimento. Mas eu queria que você me falasse como é que você está enxergando, sim, esse ambiente de polarização que a gente, sim, vive hoje no país. Se você acha que há, de um modo ou de outro, a prática do ativismo judicial, um termo que está em moda, sim, hoje,
Se o STF, são várias perguntas, e aí você fique à vontade para responder na ordem que você quiser. Se o STF hoje ele se tornou um órgão político, se está fazendo política ou não, como é que você enxerga? Vamos lá. Eu tinha dito que não queria conversar sobre política, porque a gente vai crescendo, né, e amadurecendo em relação a algumas coisas, e hoje em dia eu enxergo essa polarização com um olhar muito crítico, assim, eu acho que empobrece as discussões, como eu falei, que precisam ser maiores do que isso, que envolve as pessoas, né, as pessoas que estão sofrendo. Eu tenho uma ideologia e a ideologia é o quê? É uma ideia, uma visão de mundo. Que não E é de que direita. cada pessoa não é. Eu não sou uma pessoa conservadora, sou uma pessoa progressista, e cada pessoa, para formar a sua ideologia, a sua ideia, a sua visão de mundo, ela se carrega de muitas coisas, né? E são seus vínculos familiares, Culturais. os culturais, as suas vivências, né? As suas experiências pessoais, coisas que você assistiu na sua infância que lhe marcaram. É tanta coisa que faz com que você desenvolva uma ideologia. Você, por exemplo, acredita, defende a meritocracia, eu já tenho ressalvas em relação a isso, mas eu sou a favor desse momento, do debate, sabe? De pessoas que se respeitam, que não se digladiam, né? E que não planejam a morte, por exemplo, uma das outras, porque pensam diferente. A gente precisa aprender a conversar e a Conviver com o tentar contraditório. conviver com o que é diferente, entende? Conviver com o que é diferente em relação a tantas coisas, né? A diversidade cultural, a diversidade religiosa, com o que é diverso. Então, por isso que eu evito falar nesses temas, justamente para não inflamar as pessoas em relação às coisas que eu defendo. Eu hoje guardo muito para mim, Suas sabe? opiniões para você. Isso, em relação a esses movimentos políticos. Eu prefiro falar sobre coisas que eu domino. Tipo, você domina a política. Eu domino, de certo modo, o direito, o marketing, e é sobre isso que eu prefiro falar. Em relação ao ativismo judicial, a minha visão, ela é enviesada pela minha ideologia. Eu não tenho como falar diferente, entende? A forma como eu vejo é um óculos, eu tenho uma lente, né? E eu não acredito que haja um ativismo, não é que não haja, eu acredito que há um ativismo judicial, mas que em determinados modos esse ativismo judicial ele é necessário para se manter a democracia. Ao contrário de você que defende o republicanismo, eu sou a favor da democracia. Então, eu acho que no sistema de freios e contrapesos, né, que existe entre os poderes, em determinados momentos, algum poder vai precisar se levantar para poder sustentar o tripé. Senão, não seria um sistema de freios e contrapesos. Exatamente. Né? Senão, em algum momento, o outro poder vai querer engolir, entende? Porque o poder ele é muito tentador, né? Para todos. Verdade. Não, assim, esse ambiente, essa conversa, é justamente o que eu respeito e prezo. Assim, isso. Você deixou bem claro que a gente pensa de um jeito diferente. Eu acho que praticamente oposto em algumas situações. Exatamente. Porque alguns dogmas progressistas eu adoto. Perfeito. Eu adoto porque eu acredito que você não pode ser 100% conservador, porque a humanidade ela naturalmente está em constante evolução, mas você também não pode se abrir de um todo, porque nesse momento, quando você faz essa abertura para tudo no mundo, você acaba se expondo, a humanidade acaba se expondo, na essência, a
ambientes não, há situações pelas quais ela não estaria preparada para passar naquele momento. Sim. Dessa Entendi. forma que eu enxergo. Mas aí eu lhe pergunto, você respondeu, eu perguntei sobre o ativismo judicial. Mas você não acha que essa exposição do judiciário, nesse caso eu penso desse jeito, Sim. que o judiciário ele passou a ser exposto da forma que está hoje, a partir do momento que os magistrados deixaram de falar nos autos para usar o microfone e a câmera. Dentro desse processo específico, você fala do ativismo judicial de ou de como todos o judiciário como o um judiciário todo. está sendo visto hoje, de como o Certo. judiciário está sendo visto hoje. Eu acho que a partir do momento que o juiz ele escolhe não falar nos autos, Sim. para usar o microfone e a câmera para se expressar, ele acaba assumindo o Mas risco, quando né? você fala o microfone e a câmera é dentro de sessão ou você fala para a Não, para a imprensa? imprensa. Entendi. De fato, até o CNJ não não acha de bom tom, né? Assim, não entende como viável que juízes estejam manifestando em redes sociais, né? E em vários veículos, justamente para manter, né, a imparcialidade do Poder Judiciário, É né? porque, assim, veja, seria inocente da parte de qualquer pessoa que tenha o seu nível de racionalidade, certo? Enxergar que um ministro, vou pegar o STF como exemplo, mas todos os outros superiores tribunais, eles são por indicação do presidente da República. Se você tem na composição 11 ministros, e desses 11, 7 foram indicados pelo mesmo espectro político, seria uma inocência você imaginar que vá haver algum tipo de imparcialidade 100%, certo? Mas quando você escolhe o microfone e a câmera, você deixa isso muito mais evidente, você torna evidente, né? Por que eu digo que seria inocência? Porque se eu vejo um Barroso, vou citar o exemplo dele, porque ultimamente ele anda aparecendo muito nas manchetes. Né? Barroso, ele deu declarações que ele podia fazer como você mencionou aí, a respeito de você mesma, de guardar o que você pensa a respeito de política para você. Sim. Independente de que no íntimo dele, ele tenha se manifestado de alguma forma nos autos, sendo influenciado pelo viés político dele. Certo. A partir do momento que ele pega em manifestações públicas, como essa última, da Uni, ele foi numa palestra, foi ministrar uma palestra, que foi organizada pela Uni, Sim. e lá ele repetiu aquela fala de que nós derrotamos o bolsonarismo. Não cabe. Entendi. Não é de bom tom. Eu Né? nem vi isso. Eu nem mas tenho você acompanhado tanto em mas você relação a esse processo. nesse, vamos deixar de lado a questão política. Não concorda que esse tipo de exposição só coloca em xeque o papel do judiciário? Eu acho que não cabe essa manifestação, que é uma manifestação política, eu acho que tem que preservar o judiciário, independente de viés político pessoal de cada um. Inclusive, por exemplo, num caso de um estupro de uma criança de 10 Fique à anos, vontade. uma criança de 10 anos foi estuprada e a juíza tentou impedir que ela fizesse o aborto legal. E essa juíza foi penalizada por tentar aplicar as convicções pessoais dela dentro do caso, né, desse caso específico. Então, eu penso que essas convicções pessoais, de fato, não podem ser expressadas publicamente. Pronto, aí você citou um exemplo concreto. Isso. Tá vendo? É um exemplo concreto que certamente ela é conservadora. Provavelmente, muito provavelmente ela seja conservadora. Mas não existe a previsão legal já que, nos casos de estupro, é assegurado Isso. o direito à interrupção da gestação. É para você ver. Eu não sou contra
Uhum. Não me coloco contrário de forma nenhuma. Isso aí, a esse direito. Eu sou muito pragmático. Em que Uhum. sentido? Se é assegurado o direito ao aborto por estupro e anencefalia, hoje legalmente tem outro resguardo ou é só anencefalia e estupro? Eu estou errado? Então, eu acho que caso de a vida da mãe também. Também, verdade. É assegurado o direito ao médico se tiver a Mas eu mãe em acho que não é risco. a anencefalia, acho que Não, é. anencefalia também. É, Anencefalia também. Eu digo certo. isso porque eu tive numa matéria e a gente Ah, certo. teve uma polêmica muito grande em relação a isso, que foi a questão do aborto. E eu vou dizer por que foi polêmico, que eu entrei numa polêmica. Se já há esse direito assegurado e é até a 11ª semana, certo? Você tem até a 11ª semana Tá. para realizar esse procedimento. Por que que tem que se estender até o 9º mês, como querem? Que esse direito seja assegurado até o 9º mês. Aí eu já acho que é passar um pouco do ponto, Uhum. sabe? Do que seja aceitável. Né? Porque se você Certo. passou por um momento do estupro, Sim, tá? Você foi violada. sim. E aí, a partir desse crime, que é atroz, assim, sem adjetivos para mensurar o abalo emocional para a mulher, surgiu uma gestação. Sim. E aí você vai esperar até o 9º mês? Fique à vontade. Não, eu sei que assim, talvez eu nem não tenho nem subsídio, né, para falar. Mas eu penso que talvez o ponto que se levante, eu nem sei, porque eu não acompanho esse tipo de discussão, seja pela o que você falou, né, a burocracia do sistema de saúde e o próprio sistema de justiça que acabam não garantindo esse direito naquele prazo. Eu penso que seja algo relacionado a isso. Justamente porque tem médicos que se negam a fazer, porque tem uma papelada, porque tem uma demora. Eu acredito que o argumento seja esse. Mas também é um tema ele é tão não é particular, né, que é saúde pública, mas eu preferia que a gente não Tocasse. enveredasse por esse caminho. Ele só foi um exemplo. Ele só foi um exemplo. E, na verdade, assim, como é um bate-papo, aqui é um bate-papo. Eu coloco uma pauta, Sim. mas essa pauta pode ser direcionada até para o entrevistado. A gente vai Exatamente, e construindo. vai construindo, exatamente. Então, por isso que eu quis deixar você à vontade para falar sobre política. Eu percebi que você ficou meio reticente quando a gente entrou no campo da discussão política. Não fico à vontade, entendeu? Mas sabe o porquê Não fico. sabe por que eu insisto, Renata? Sim. Me perdoe. Sabe por que eu insisto? Porque eu acho que aqui tem aquele ditado que diz sobre política e religião não se discute. Eu penso totalmente o contrário. Não, eu acho que se conversa assim. Até Eu para acho que você tem que se conversar. construir uma lógica que Isso. muitas vezes você imagina que não deva ser a correta para ser adotada, e a partir do momento que você conversa com uma pessoa, ela lhe convence do contrário. Uhum. Para expandir também o seu conhecimento, né? Se for de uma Também. forma respeitosa, Isso, né? isso. Eu acho que a partir do momento que você sabe conviver com o contraditório, respeitar o Sim. contraditório, Verdade. você consegue estabelecer qualquer tipo de conversa. Né? Qualquer tipo de conversa. Então, vamos partir mais... Aí eu pesquisei Sim. o seu perfil. Fui olhar. Muito bem. Eu vi que você... Foi bariátrica que você fez? Foi. Eu fiz cirurgia bariátrica. Me explica aí esse processo. Eu vejo tanta Pense. gente falando que... Tá vendo vocês? Aí, a gente, o podcast é Bastidores da Política, mas eu havia dito na gravação passada, na edição passada, que a gente ia falar sobre diversos temas. Hoje eu estou conversando com a doutora Renata aqui, a gente está entrando num assunto sobre
cirurgia bariátrica, mas eu vou trazer para vocês aqui um amigo meu, um médico, que ele começou a fazer procedimentos aqui em Arapiraca de transplante capilar. Ah, que legal. Transplante Às capilar. vezes é importante falar para poder também orientar as pessoas, informar as Exatamente. E pessoas, como eu né? gosto muito de conversar, então o espaço é esse aí. Exatamente. Com Produção, eu tenho certeza. quanto tempo ainda? Ótimo. Dá para a gente falar da bariátrica. Então, diga aí, Vamos me voltar para a conta. pandemia, né? A Certo. pandemia foi uma fase muito desafiadora na vida de muitas pessoas e na minha também. A gente se viu recluso, né, naquele ambiente doméstico e cheio de ansiedade, e eu acho que a população mundial engordou, não é verdade? Eu Uhum. tinha passado por alguns problemas no ano de 2019, que antecedeu a, a pandemia, e aí se acumularam essas duas questões e eu engordei muito em muito pouco tempo. Mas eu já vivi esse efeito sanfona desde a minha adolescência. Sofre de Engorda, ansiedade? e- não, o efeito sanfona de engorda, Não, mas sofre de emagrece. ansiedade? Sim, sim. Eu Achou acho que que a população, interferiu? sim, muito, muito. Então, eu ganhei um peso enorme e passei a considerar a bariátrica como uma possibilidade, só que ainda estava ali naquele finzinho da pandemia, e eu, meu Deus, vamos submeter a um procedimento cirúrgico por vontade, né? Aqui ainda está um finzinho de pandemia, o que é que eu faço? E aí eu fazia terapia, levei para minha terapeuta, a gente conversou esse caminho de decisão, marquei a consulta e em 2022 passei pelo processo, né? É um processo demorado, é um processo que exige muita paciência, muita organização, né? Muito controle, e nesse processo que são médicos, exames, laudos, psicólogo, enfim, todo o pré-operatório até a cirurgia que eu fiz em julho de 2022. Estava com 95 quilos, hoje tenho 55 quilos, faz 2 anos e 7 meses. Quando você passou por esse processo, o fato de você ter decidido fazer a bariátrica, o fato de você já fazia terapia? Eu já fazia terapia. Facilitou? Muito. Porque assim, eu imagino Muito. a pessoa, pronta, eu passei um período agora recente que vou cortar doce, vou cortar açúcar. Aí eu acho que passei uns 45 dias sem comer nada de açúcar. Eu já tomo café sem açúcar, então eu Sim. achei que ia ser fácil. Qual é fácil? E o período que eu como mais e da forma mais inadequada é à noite. Sim. Justamente o que não deveria. Uhum. E aí, nesse período que eu cortei o açúcar, Parece que não tem opção, né? Você fica pronto, não tem mais uma nada. Tudo tem vontade açúcar. alucinada de comer açúcar à noite. Eu ficava assim, meu Deus do céu. Aperreado. E aí, essa porra dessa dieta pra lá, não vou e voltei a comer açúcar, tô comendo açúcar. Mas Eu assim, amo açúcar, né? me explica aí. Como é lidar com o psicológico? Assim, que eu fico tentando entender. Sim. A pessoa que, porra, comia Rapaz, e a vontade de comer e agora reduziu para... o meu processo de decisão, ele foi tão profundamente amadurecido que eu não tive nenhum tipo de dificuldade no meu pós-operatório, e isso deixa todo mundo impressionado. Mas, assim, as coisas que eu mais sofri foram água, porque você fica tomando água de golinho em gole, você sente muita sede. Sério? E isso me deixava, eu falei, meu Deus, o meu maior sonho de vida era tomar assim um copo de água gelada. Meu Deus, sonhava com isso. Isso foi muito desafiador para mim. Quando saiu da dieta líquida para pastosa, porque a gente passa tipo, uns 15 a 20 dias só tomando copinho, né? Meu É só líquido. Imagina aí, gente. É só líquido, e é de 15 em 15 minutos. Então, você tem que estar com o cronômetro ligado, você tem que viver em função desse processo. Eu tirei férias e vivi em função do processo. E aí era, tipo, suplemento, whey, um caldinho que a gente faz em casa, que é só um ralinho tipo, de verdura, só o caldo mesmo, a aguinha. Mas é porque não sentia vontade, ou se você ultrapassasse, não pode. se Não pode. se Seu acontecesse. estômago... não, você vomita. Hum. Você vomita. Se você... E outra, era bem devagarzinho. No comecinho era de golinho em golinho, batia no estômago, aí você tem que se descer.
Os 15 minutos que você tem entre um copinho e outro, você praticamente passa tomando o primeiro Meu copinho, Deus entendeu? do céu. É basicamente isso, é um processo de dedicação. Então, como eu fazia terapia, eu estava muito convicta da minha decisão. Eu estava, quando você vai para a guerra, você fala, eu tô para tudo aqui, eu quero o resultado. É mentalidade, é mente, sabe? E pronto, então para mim eu passei, tipo, óbvio que você sente, mas assim, passam uns 10 dias, você não sente fome nenhuma. Você não sente fome nenhuma os 10 primeiros dias. Parece que eles arrancaram o seu estômago fora, que você não sente. Então, é mais tranquilo. Quando passa esse tempo, né, as reservas vão, eu acho que vai comendo as suas reservas de energia, aí você volta a sentir fome. Mas não é uma fome avassaladora e com pouco você fica satisfeito. Então, você consegue seguir mais um pouquinho. Quando passou da dieta líquida para pastosa, que aí você deixa de tomar só o líquido e começa a comer o purezinho, aí é como se você virasse um bebê e você estivesse reaprendendo a comer, sabe? É muito esse comparativo do processo. E você não sabe o que é que você vai se dar bem, o que é que não vai bater direito. Então, você está voltando a se relacionar com os alimentos como se fosse a primeira vez. Tem alimento que fica muito doce na sua boca, que antes não era, porque você muda o seu paladar também. Tem alimentos que não caem mais bem. Mexe com a metabolização. Sim, Totalmente. E aí, na pastosa, eu fiquei, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tanta frescura para comer, porque você não se percebe, né? Porque você vive uma vida, a gente vive uma vida muito corrida, né? E assim, muito sem dar atenção para o que a gente faz. A gente não dá atenção para o que a gente come, para nada que a Com gente faz. certeza. A gente Verdade. vive no automático. E a desaceleração da cirurgia faz com que você olhe para a comida. Aí eu comia purê, eu não gosto muito não de purê. E eu não sabia que eu não gostava, porque quando eu comia junto com as outras comidas, só que você ficar comendo só aquela textura, aí eu senti um pouco de dificuldade, mas a pastosa logo passou e a gente foi para uma branda, que era a dieta com pouca comida, mas comida de mastigar. Muitas pessoas relatam para mim, porque hoje eu me comunico na internet, falando um pouco sobre estilo de vida saudável, mentalidade, cirurgia bariátrica, mostrando um pouco dessa minha rotina pós-bariátrica. E aí muitos bariátricos acabaram chegando, né, ao meu perfil, e eles conversam muito comigo, pedem muita dica, orientação, e falam muito, Renata, você não teve vontade de mastigar, eu estou desejando. Ah, eu já chorei que eu vi comida. Eu falei, minha gente, eu cada dia mais convicta que esse processo preparatório de mentalidade do pré-operatório, ele é essencial. Porque quando você se prepara, é mais tranquilo de você enfrentar. É porque não tem volta, né? Não tem volta. Acabou. Então, se você não tiver, como você bem disse, muito convicto Sim. do que você quer e que quer passar por esse processo. Isso, sofrimento. Eu mesmo já vi humoristas, Matheus Ceará mesmo, ele fez um relato de se eu soubesse que eu ia passar pelo que eu passei, não tinha feito. Não tinha feito. Eu vi essa fala dele. Não tinha feito de jeito nenhum. Eu disse, olha, tá vendo? Uma coisa é... Hoje, você acha que com a chegada do Ozempic, do Mounjaro, facilitou esse processo? Ou você acha que vai, na verdade, criar na cultura de quem deseja comer o efeito sanfona? Porque vai estar a mão... É possível, porque assim, a obesidade, ela é uma doença crônica. Então, não existe remédio que vá curar a obesidade, né? O que vai manter a pessoa sob como é que eu posso? Controle, né? Porque para doenças crônicas a gente está sob controle. Então, eu sou uma pessoa obesa, embora magra, mas estou sob controle. É uma vida saudável. É um estilo de vida que caminha para a saúde, que é praticar atividade física e se alimentar da melhor forma possível, mais natural possível. Não existe outra forma. As medicações, elas são um impulso, ferramentas. A bariátrica é um impulso, ferramenta. Mas não existe controle de obesidade sem um estilo de vida que seja saudável. Então, no fim das contas, o Ozempic e o Mounjaro pode criar o efeito sanfona mesmo. Com certeza. Se a mudança de mentalidade não existir, para você entender que você precisa mudar o seu estilo de vida, é um caminho à própria bariátrica. Inclusive, há inúmeros relatos de reganho de peso, porque as pessoas mudaram, fizeram uma cirurgia sem mudar a mentalidade e o estilo de vida. Que sacada. Os laboratórios agora vão encher, já enchem o bolso, agora que vão encher.
E aí, o ponto positivo, né, se a gente olhar de forma mais romântica, é que o Mounjaro e a Ozempic, eles deram mais um passo antes da decisão da cirurgia bariátrica, porque para a gente fazer a cirurgia, a gente precisa passar por tratamentos que não deram certo contra a obesidade. Então, os tratamentos anteriores eram muito limitados, né? Era você fazer uma dieta com nutricionista, ou tomar uma sibutramina, e depois era a cirurgia bariátrica. Então, ele é mais um passo. Então, garante que a pessoa amadureça mais na ideia, né? Mas eu penso que é isso, assim, a gente vive uma cultura de as nossas urgências, né? De comer também Imediatismo. muita bobagem que são muito calóricas, né? Eu falava até para minha filha, minha filha tem 13 anos, eu conversando com ela, essa semana, come muita bobagem. Tá. É outro estilo de vida do meu. E assim, a gente fala, pai, mãe tem que ser exemplo. Eu estava ali, vivo tentando ser exemplo, mas adolescente, né? Não se contagia mais pelos pais. 10h30 da noite, foi 10h30 da noite, meu Deus, que 10h30 da noite? 11h30 da noite. Eu devorei um puta de um sanduíche, 11h30 da noite. Ó, gente, que legal. Então, assim, esse controle passa pelo que você colocou aí muito bem, né? O primeiro de tudo, o querer. Sim. E a disciplina. Se não houver isso. Disciplina, não vai haver controle. Totalmente. Não é isso? Totalmente. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença. Agradecer. Esse bate-papo foi fantástico. Acho que foi, desde que a gente iniciou, não foi o melhor? Ai, sério? Gente, vocês dizem isso para todas. Não. Vocês dizem isso para todas. Não. Foi o melhor, não foi não. Porque, assim, a gente fala muito de política aqui. Aliás, a gente só fala de política aqui, né? E hoje a gente falou de tudo, né? Até de política, sem lhe deixar desconfortável. Foi. Não foi isso? Foi, fiquei bem tranquilinha. Então, você fique à vontade para dizer o que você quiser aí. Minha gente, eu quero primeiramente agradecer, né, pelo convite, pela confiança, né, de que isso podia ser um momento agradável. Eu me senti super lisonjeada, tá certo? E agradecer também ao Jean, a oportunidade que você me deu de conhecer esse espaço maravilhoso e dizer que eu estou à disposição, tá certo? Em todos os espaços em que eu ocupo, para você, o que você precisar, você pode contar comigo, tá bom? E Obrigado. quero deixar aí para os seus seguidores o recado de também me seguir no Instagram. Eu deixo essa mensagem sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, posicionamento de marca, multipotencialidade, realização de sonhos depois dos 30, né? Transição de carreira. Então, de nós sermos felizes ao nosso modo. Siga então, a doutora Renata Tenório. @ doutora Renata Tenório. Renata V. Tenório. @ Renata V. Tenório. Sigam vocês para pegar todas essas dicas que ela falou aqui. Eu agradeço a vocês novamente que acompanharam o nosso podcast aqui, o Bastidores da Política. A gente se vê na próxima sexta-feira. Não se esqueçam, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Forte abraço a todos.